como eu falei, né? Conversei Sim. com a galera que tá assistindo a gente. Tem alguns assuntos legais. Vamos falar primeiro, acho que um assunto mais polêmico aí, pelo menos a última semana. Com né? certeza. Muito mais do que qualquer lançamento, muito mais do que qualquer coisa que tá vindo, é esse enrosco que nosso querido amigo, ou não, presidente Trump dos Estados Unidos inventou, não pra gente, mas pro mundo inteiro, né? O cara resolveu que vai aplicar imposto em todo mundo, né? Tipo, óbvio, ninguém aqui é especialista em economia, já vamos adiantar bem isso. claro, a gente tá olhando mais pela ótica de como isso vai impactar a gente. O mercado e né? a gente, né? Eu confesso que eu acabo olhando um pouco mais sobre isso, porque como, desde a época da faculdade eu estudo muito, tipo, posição de produto, como as marcas trabalham e tal, eu gosto de ler sobre isso. Então eu dei uma lida mais a fundo de como isso pode impactar. Mas eu não quero que isso seja uma conversa técnica. Eu quero entender claro. como que isso pode impactar no nosso dia a dia. Cara, bom, pra quem ainda não entendeu, não sabe, né? Quem tá vivendo ainda dentro de uma caverna, né? Está rolando uma guerra tarifária aí, onde Donald Trump começou a aumentar as tarifas em alguns países e tal. E aí a China retalhou, e aí aumentou mais um pouco, e a China retalhou, e a gente chegou já a 125% de imposto sobre produtos importados da China. Então, até a última atualização que a gente sabe, pode piorar. Até o momento agora, né? Isso ele não colocou que até às 5 da tarde ele não responder, vai aumentar mais 20. Mas, basicamente, é o seguinte, então todas as marcas americanas que têm sua produção, ou matéria-prima, né, que vem da China, todos os produtos que vão ser taxados com uma taxa altíssima. Isso vai impactar, obviamente, no consumo, na forma de consumir, o preço das coisas, obviamente. E a gente tá falando de uma taxa que nunca existiu na vida, tá? Uma taxa absurda, uma taxa que não existe. E o que é muito louco é que o presidente tá achando as coisas para o próprio país que vai consumir, então tá uma coisa confusa, mas aí a gente tem que entender como é que vai ser isso a partir de agora, porque as taxas de produtos importados americanos da China não eram taxas altas, eram taxas baixas porque o comércio lá é muito aquecido. Então, você imagina que os tênis eram baratos lá por conta de várias questões e uma delas era ter a taxa baixa. E a partir de agora, a gente tá falando de talvez triplicar o preço das coisas, tá ligado? Pelo menos dobrar. No mínimo no preço dobrar. base dobra, né? Porque a gente tá falando de um pouquinho mais de 100%, né? Então, mas se você só dobra, você diminui a porcentagem de lucro. Então, você tem que mais do que dobrar. Sim. Se ele triplicou o imposto, para ter lucro, valer a pena depois todo o encargo de imposto, você vai ter que aumentar mais ainda a sua margem para poder, enfim, ter o lucro proporcionalmente equivalente, tá ligado? Então, vai ser complicado. É claro que a gente está falando de um produto que vai entrar nos Estados Unidos. Essa taxa não é que o produto no Brasil, a marca é americana, o produto é feito na China, então no Brasil vai aumentar o preço. Não por conta da taxa que ele criou na China, porque são produtos que entram nos Estados Unidos. Isso que é importante. Então, não é que o Donald Trump colocou produtos que a Nike vai pagar imposto, mas para entrar nos Estados Unidos, não no Brasil. Mas, claro, a gente estava falando aqui antes, né? Não faz o menor sentido hoje. Você consegue imaginar uma Nike vendendo um Jordan 3 ali a $240 e no Brasil vendendo a R$1.000? Não faz o menor sentido. A gente nunca vai vender mais barato que os caras. Então a gente vai ser impactado, né? Aí é um ponto de vista que você pode trazer o seu também. Como eu já tinha... Eu até comentei isso no Instagram recentemente. O que a gente pode esperar disso, né? A marca pode reagir de duas maneiras. A primeira delas, diminuindo a própria margem de lucro, né? Que afinal de contas... É pouquíssimo provável, ainda mais na baixa que a Nike já tá. Isso falando de Nike, né? Obviamente. Na verdade, o estudo dizia que as duas maiores impactadas seriam Nike e Adidas. E Adidas que são as maiores. E aí a gente tá falando não só de China, mas de todo o Sudeste Asiático. Filipinas, Taiwan, Vietnã, Sri Lanka... Enfim, toda aquela região ali, as duas marcas tem pelo menos metade da produção delas situada nessa região, tá? Só no Sudeste Asiático, o restante está na China. A marca tem duas opções agora. A primeira, reduzir a margem de lucro dela, e a segunda, repassar integralmente o custo para o consumidor. Eu acho que o repasse integral não vai acontecer, porque não vai ter como. Foi o que você falou, cara, um Jordan 3 que custa $240 numa edição especial, vai ter que pular para tipo $350. E ninguém vai americano, comprar. se aumenta $10, ele não compra. Não vai comprar. Não vai comprar. Então, tipo, vai ter que aumentar o preço pro consumidor final, mas não vai dar para repassar tudo. Então, a marca vai começar a lucrar menos, tá? E hoje a marca já não lucra tanto.
o maior lucro da cadeia de produção de um tênis, ele tá na ponta final, que é o revendedor, a loja, né? Que aqui no nosso caso a gente tem um monte aí, vocês sabem quais a gente tem. A maior ponta de lucro tá na mão do comprador desse produto da Nike, né? Que é a loja onde a gente compra. Tem algumas... E tem alguns impactos que você falou assim, beleza. Uma marca americana como a Nike enviando o seu próprio produto para o seu país de origem, os Estados Unidos. Tem algumas formas também de enviar esse produto... E normalmente a taxa muda. Se você manda o produto pronto, a taxa é uma. Se você manda o produto desmontado para ser fabricado dentro do país, a taxa é outra. Pode ser que a primeira medida de partida da Nike possa ser, cara, vou começar a mandar meus tênis desmontados e eventualmente eu uso alguma mão de obra, não, né? Na verdade, eu uso a mão de obra de dentro do país para só montar ele. Ou talvez as montadoras, né? Assim como o carro que é montadora, você pega peças. Exatamente. Ou talvez até eu use uma matéria-prima que, não preciso da China, já tem nos Estados Unidos, eu uso ela para tentar reduzir um pouco esse custo. A Louis Vuitton se posicionou já com compra de terrenos para começar a trabalhar com produção nos Estados Unidos. Esse é o objetivo, né? O objetivo final dele é esse. O objetivo final dele, se reindustrializar. Em teoria, o termo que usam para isso é o protecionismo, né? Ele quer proteger a indústria americana, trazer mais empregos e trazer mais indústrias para dentro dos Estados Unidos, só que a que custo, forçadamente, né? Isso é de maneira forçada, só que a que custo. Beleza, eu tô impondo... Imagina o cenário para uma Nike, beleza. Do dia para a noite, minha exportação para os Estados Unidos, eu começo a pagar 125% de taxa. E além disso, eu tenho que gastar mais, sei lá, $1 bilhão para construir uma fábrica dentro dos Estados Unidos. Cara, é muito dinheiro, velho. E a Nike não tá nesse momento. Depois a gente vai falar sobre momentos de marcas, né? Como que a gente tá enxergando. Mas, cara, a Nike, nenhuma marca tá nesse momento. Tá. De vender, sabe, a rodo e eu vou gastar dinheiro pra caramba. No período de transição, pagar muito mais caro, ter muito menos lucro e ainda um reinvestimento total da marca. Não tava no radar, não né? Tá. Não então, dá, não tem como. É um negócio complicado. E aí, avaliando como isso pode impactar a gente, né? Que a gente falou no começo. Se a gente está falando do maior mercado consumidor do mundo, que é os Estados Unidos, né? A China é um grande mercado consumidor hoje, porém, ela já produz internamente, né? Então, os Estados Unidos eu diria que se não o maior, é com certeza um dos maiores mercados consumidores do mundo dessas marcas, de artigos esportivos, né? Que aí a gente está falando de tênis, roupa, boné, enfim, acessórios de maneira geral. As vendas vão cair, tá? E aí a gente tem 2 pontos que podem refletir na gente e em vários outros países. Na gente, Brasil e em vários outros países. Sobra de estoque, né? E aí os chineses têm uma técnica de competitividade deles que se chama dumping, né? Que eles vão desovando os produtos que eles têm sobrando para outros países a um preço ainda mais baixo que eles já têm para ser mais competitivos, né? Para eles conseguirem desovar esse estoque que está sobrando. É provável que eles consigam fazer isso em alguns países, ou seja, a gente pode começar a receber excedente de produção deles, que talvez a gente não recebia antes, ou a gente vai receber mais par que a gente não quer, que a gente não está vendendo, tá? Só que isso pode implicar uma coisa. Hoje o governo brasileiro, ele cobra uma taxa da China, que é chamada taxa antidumping, que é para eles justamente não fazerem isso. Porque eles se aproveitam, eles abaixam o preço para serem mais competitivos e o governo brasileiro taxa justamente para regular essa competição. Beleza. Hoje, vocês me perdoem, eu não vou lembrar de cabeça, a taxa é algo em torno de 13, acho que é isso, 13, 14 dólares por par de tênis, tá? O governo brasileiro cobra isso dos chineses. Pode ser que isso aumente, para ajudar a barrar esse tipo de movimento da China. Beleza, tem isso, né? Primeiro, escoamento de produção da China para cá. Segundo, cara, as marcas vão ter que descontar esse prejuízo em algum lugar. Então é provável que os nossos preços subam de novo. Para que não aumente 100% lá, eles aumentam um pouco e distribuem o aumento necessário para suprir o que está acontecendo lá para outros países. Então, para que o mercado dos Estados Unidos ainda mantenha aquecido, eles não aumentam o custo que deveria aumentar, só que distribui para o resto do mundo uma porcentagem um pouco maior para que consiga ter, no final das contas, os acionistas felizes e continuando investindo na Nike. Vamos falar de um movimento lógico. Pensa você na sua situação, e você está comandando a parada. Pô, meu maior mercado vai sofrer um impacto de venda. Pô, o que eu posso fazer para não anular isso, mas mitigar, né? Deixar o mínimo possível desse impacto para os Estados Unidos? Cara, eu vou jogar esse impacto para os países de menor consumo. E aí a gente está falando de América Latina,
eventualmente algum país europeu que não consuma tanto Nike, lá o hábito de consumo de tênis é diferente. Sim. Então, cara, eles vão acabar jogando para esses países. Lógico, isso é uma certeza? Não é uma certeza, é uma previsão. A gente não tem nem certeza se as taxas vão se manter, né? Agora que a gente tá falando, o Trump fez uma pausa aí também, faz 2 dias, não pra China. Pra China continua nesse... truco, 6, 9, 12, 24, e ninguém 32. sabe jogar truco. Então, ninguém sabe jogar truco. Só que para os outros países que não retribuíram as taxas de acordo com o Trump, eles pausaram e recuaram para 10% para esses países. Né? Então, por exemplo, um cenário que nem o do Vietnã, que ia ser 54% de taxa, voltou para 10%. Então, para a Nike é muito mais interessante mandar via Vietnã do que mandar via China. Sim, claro. Então, pode ser. Já tiveram marcas que nem a gente comentou antes do programa, tiveram marcas que, já se anteciparam, né, as tarifas. E óbvio, né, a gente fica sabendo da tarifa no dia que ela acontece. Mas a pessoa no jogo do bastidor, o CEO da Apple já sabia. Então, ele simplesmente pegou e mandou 1,5 milhão de iPhones para os Estados Unidos antes da taxa começar a valer. O pessoal tava falando de o iPhone começar a ser vendido... Tipo assim, lá é 1.000... O mais caro lá é 1.500, iria pra 2.500. O pessoal tava falando que podia chegar a 10 mil dólares, tá ligado? Tipo assim, se tiver que pagar tudo... Por isso que eu falei de aumentar, eu vi alguém falando... Aí já pessoas já da economia que a gente tá falando. A gente não é especialista em nada. De possivelmente chegar, tipo, a 10 mil dólares, tá ligado? Loucura, tipo assim, um bagulho... Inexistente. É uma loucura. Enfim, para não tomar tanto esse tempo, acho que é... uma preocupação, acho. É uma preocupação, mas ainda a gente tá, infelizmente, vivendo uma incerteza absurda, sem saber para que caminho vai tomar, se vai mudar aqui, se vai impactar a gente, se vai manter as taxas, se do nada vai virar uma guerra, tá ligado? A gente simplesmente não sabe, tá ligado? Não sabe. Mas é importante a gente falar sobre isso. E o motivo pelo qual eu tô trazendo sempre esse assunto, que é porque, cara, a gente precisa ter isso no nosso radar, velho. Sim. Consumo no dia a dia. E outra, tá? A gente tá falando aqui de um bem supérfluo, que é tênis. Isso vai impactar em várias outras coisas, cara. Comida, energia. Cara, isso vai mudar, assim, radicalmente. Pode mudar radicalmente a nossa vida. Então é importante a gente ficar ligeiro nisso, né, cara? Com certeza.